Oiê, tudo bem? Eu sou a Manu Bruneta, eu tenho 16 anos, então se você é mais nova que isso, hoje eu tô aqui pra ser a sua irmã mais velha. Eu acho que o sonho de qualquer menina, seja ela filha única, irmã mais velha, irmã mais nova, é ter uma irmã mais velha. E por que que eu digo isso? Porque eu tive o privilégio de não realizar esse sonho e ser uma irmã mais velha. Mas eu cresci com uma prima, 4 anos mais velha que eu, a Nina. Beijão pra você, te amo muito, minha vida. E com a Nina, eu acabei tendo mais próximo que eu teria do que até uma irmã mais velha. Então, com ela eu compartilhava medos, curiosidades, eu tinha muita dúvida em relação à escola, ensino médio, faculdade. Até hoje ela me dá muita abertura pra gente conversar sobre isso. E ela sempre me dá essa abertura. Eu era igual um carrapato nela quando a gente era criança, mas conforme a gente vai crescendo, eu acho que as duas entenderam que nós poderíamos ser ótimas melhores amigas, que é o que acontece hoje em dia. Bom, eu particularmente sou a irmã mais velha há quase 5 anos, então eu tô aprendendo. Eu sou 12 anos mais velha que a minha irmã mais nova, então é bem diferente do que eu e a minha prima, por exemplo, que são só 4. E eu percebo que todo dia eu aprendo alguma coisa nova com a minha irmã, ou a minha irmã aprende algo novo comigo. E é muito gostosa essa nossa troca de irmãs, mesmo nós sendo de gerações totalmente diferentes, com referências totalmente diferentes, com amizades, laços e vínculos totalmente diferentes, mesmo que com as mesmas pessoas. A relação que a minha irmã tem e vai construir com os meus pais é diferente da que eu tive e vou construir com eles, por exemplo. Acontece que agora, tendo 16, eu percebo o quão importante pra mim seria estar tendo uma irmã mesma que convive comigo no dia a dia pra me aconselhar, pra me ouvir, pra me desejar coisas, sabe? E sanar minhas dúvidas. Então, pra quem tiver menos que isso, tiver entre seus, sei lá, 12, 15, por aí, porque eu tô com 16 agora, né? É uma coisa válida escutar o que eu tenho pra falar, eu acho, na minha visão. Bom, eu gostaria de ter alguém pra me falar essas coisas que eu gostaria de compartilhar, visto que eu sou agora uma adolescente que tá aprendendo com erros e com acertos e com o que a vida tá jogando, porque a adolescência é uma fase muito complicada. Desde os meus 12 até agora, tipo, é cada dia uma reviravolta nova. Então vai aqui alguns conselhos com base nas minhas vivências, na minha experiência pessoal, que eu te daria se eu fosse a sua irmã mais velha e que eu vou obrigar minha irmã a assistir quando ela tiver uns 12 anos por aí, pra ela também já ficar ligada em como funciona. Escute os seus pais. Se você não vive com eles, escuta a sua avó, escuta a sua irmã mais velha, se você tiver uma, seu irmão. Tipo, qualquer referência que você tiver, é sempre bom você ter essa opinião. Pode ser que a opinião dessa pessoa não seja válida pra você, que não faça tanto sentido no momento atual, mas tenha uma segunda opinião na sua cabeça, sabe? Eu acho que isso sempre vai ajudar você a ter uma linha tênue. Se você é uma pessoa muito intensa, ter uma voz mais madura, mais racional, vai te influenciar de um jeito bom, porque você vai estar com duas perspectivas sobre o mesmo assunto, sobre a mesma dúvida que você tá, de repente. Tudo bem as coisas não fizerem mais sentido da mesma forma que fazia. Isso vale para relacionamentos, amizades, brincadeiras, piadas, gostos. É um processo natural do amadurecer e por mais difícil que seja você parar de se identificar com as mesmas pessoas que de repente tá com você há muito tempo, ou você acabar perdendo gostos musicais ou até mesmo estéticos que você gostava muito, pode ser um processo dolorido, mas que faz parte do crescer, sabe? Faz parte de você se conhecer e de você entender o que você quer pra sua vida, que tipo de relação você gosta, o que não faz tanto sentido pra você. Então, cara, por mais doloroso que seja, às vezes
faz parte isso tudo acontecer e vai fazer parte você se desvencilhar de certos laços, de certas memórias, de certas vivências, entende? É dolorido, é sofrido, é difícil, foi muito complicado pra mim e com certeza isso vai acontecer outras vezes e vai continuar sendo difícil, mas é uma coisa natural, é um processo normal. Então, se você se sente deslocado, mesmo que você tenha toda a abertura do mundo pra conversar com essas pessoas que você sente que era pra você estar se sentindo bem, saiba que não é o fim do mundo. Você só tá amadurecendo. E o seu processo de amadurecimento pode ser, sim, diferente do das tuas amigas, do teu namorado, até dos seus pais. Às vezes não faz sentido mais pra você estar, sei lá, no mesmo lar que seus pais. Mas é um processo natural e faz parte do crescer. Então tá tudo bem, não surta. Respeite cortes energéticos e tenha propósito nas suas próximas decisões. Agora, na adolescência, é um momento muito importante e que muita coisa vai mudar. A gente vai se afastar de muita gente, a gente vai se aproximar de muita gente. Essas pessoas vão fazer bem, vão fazer mal, vão te deixar pra baixo, vão te alavancar. E é muito importante você começar a se conhecer justamente nessa fase pra você perceber o que você quer, pra você conseguir alinhar o teu presente com o teu passado e com o teu futuro. Então, nisso que eu quero dizer de tenha propósito nas suas próximas decisões, é muito no sentido de você prestar atenção naquela amizade e ver se aquela amizade tá somando ainda na sua vida. Se ainda faz sentido, se aquilo tá alinhado com o que você quer conquistar. Tipo assim, poxa, daqui 10 anos eu quero estar em tal lugar fazendo tal coisa. Será que isso aqui faz sentido com o que eu quero? E se não fizer sentido, você não precisa necessariamente se afastar da pessoa, você não precisa deixar de viver coisas porque não é 100% alinhado com o que você quer. Mas tenha consciência de que é momentâneo, que isso tá durando agora, mas uma hora vai ter que acabar. É muito importante ter essa consciência de coisas a longo prazo, a curto prazo, o que você quer momentaneamente, o que você precisa, entende? Então, trabalhar com essa noção, eu acho que teria me ajudado muito, muito mesmo. Meio que combinado com o conselho anterior, cuidado com quem você se relaciona e como essas pessoas drenam a sua energia. Mas isso também é um momento de autoanálise. Também você preste atenção em como você se comporta com as suas amigas, com o seu namorado, com os seus parentes, pra ver se você também, de repente, não tá invejando a pessoa, pra ver se você não tá puxando demais a energia dela, porque isso não é bacana, e não é bacana quando fazem com você, tá? Então, toma muito cuidado com vínculos, com amizades recentes, amizades a longo prazo que você já tá com uma duvidazinha do por que aquela pessoa reage de tal forma quando eu conto tal coisa. Quando você contar alguma coisa pra pessoa que você considera sua melhor amiga, presta atenção em como ela reage. Ela vai te aplaudir? Ela vai começar a falar sobre ela? Ela vai querer espalhar pra todo mundo? Então, presta atenção. Uma coisa que eu tenho muito bacana com as minhas amigas é que a gente responde as fotos umas das outras como se a gente fosse os próprios namorados. A gente se responde se chamando de gostosa, mandando um emojizinho de foguinho, ou às vezes a gente manda a foto antes de postar e aí as amigas escolhem, elas falam, ai amiga, você tá linda nessa e posta essa, se você não posta nessa eu vou te quebrar. Tipo, você tem que ter um vínculo assim com as suas amigas. Pra mim é muito bom porque eu tenho a sensação de que não é uma aprovação que eu preciso das minhas amigas, mas é muito gostoso ter alguém que reafirme quando você já tá se sentindo bem. Eu já tô me sentindo bem com essa foto, eu já quero postar essa foto, mas às vezes eu comento com uma amiga e eu fico com vontade de postar 3 fotos. São coisas que acabam te alavancando e fazem te fazendo bem. Então, busque esse tipo de vínculo, pessoas que te enaltecem, pessoas também que avisem quando você estiver errado, que avisem quando você estiver entrando numa enrascada, seja por interesse em alguém que não presta, porque às vezes a gente fica meio cega. E é muito importante a gente dar ouvido para quem tá com a gente desde sempre, ou quem tá priorizando a gente da mesma forma que nós priorizamos.
Acho que foi meio trava-língua, mas deu pra pegar a ideia. Mas em geral é muito importante ter esse tipo de amizade. A amizade que vai te avisar quando você estiver fazendo coisa errada, quando tiver alguém que tá puxando sua energia, quando for pra ter alguém que você precisa que te dê um conselho. É muito importante ter uma amiga que te enalteça. Tem todas essas facetas da amizade. Então, presta muita atenção nos seus vínculos, nos seus laços afetivos, principalmente nos que você considera mais importantes pra você. Porque a gente só se decepciona com quem a gente confia, com quem a gente gosta de verdade, com aquela pessoa que... Ai, isso é muito comum na minha escola falar, mas aquelas pessoas que pulam na sua bala. A gente só se decepciona com gente que a gente tem esse tipo de consideração. Então, toma muito cuidado em relação à amizade, principalmente no ensino médio. Uma coisa, assim, curta e grossa, se garanta. O que eu quero dizer com se garanta? Sempre se priorize, sempre se ponha em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Seja sempre inteligente, se é o que faz sentido pra você. Cuide do seu corpo, da sua autoestima, da sua aparência, do seu emocional, do seu espiritual, sabe? Sabe aquela pessoa que você vê que é muito boa em uma coisa e aí você pensa, poxa, ela se garante naquilo? É muito importante você ter essa sensação consigo mesma, de que ninguém vai conseguir te substituir. Então, cara, se é importante pra você a sua religião, estude sobre ela. Seja a pessoa mais energizada, espiritualizada que você conseguir, você se garante naquilo. É muito bom a gente poder falar, eu sei sobre isso, sobre esse assunto aqui, nossa, eu domino, eu sou boa. Então, seja assim, pra tudo, leva tudo dessa forma. Quando você se prioriza, quando você se garante na sua beleza, na sua autoestima, quando você se ama, quando você sabe que é inteligente, quando você faz algum esporte, quando você se alimenta bem, cara, é isso o que vai te diferenciar das outras pessoas. É isso que as outras pessoas vão enxergar em você. Tipo, porra, essa menina é uma máquina. Tá entendendo? Então, é muito bom você se fortalecer. Sempre esteja em primeiro lugar pra si mesmo e nunca pare de fazer as coisas por você, porque isso vai refletir em como você interage com as pessoas, isso vai refletir em como as pessoas vão te tratar. Se você sempre se pôr lá no topo, não vai ter quem consiga te deixar pra baixo, cara. As pessoas até podem tentar, mas as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de mexer com quem tá lá em cima, com quem que é grande. Então, sempre seja assim. Sempre, sempre, sempre. Pra todo louco tem um louco e meio. Você tem que ser essa louca e meia, tá entendendo? Essa louca e meia autoconfiante, inteligente, gostosa, maravilhosa. Use dos seus recursos. Você não precisa ter tudo na sua frente, sabe? Desmascarado. Mas, às vezes, uma amiga pode fazer essa diferença. Por exemplo, eu estudei com uma menina que amava rap feminino. Escutava Duquesa, Tasha Tracie, Nana Tsunami, Sleepy Mummy, enfim. E através de como eu fui me aproximando dela, eu percebi que eu também curtia aquele estilo musical. Através do que elas falavam nas músicas delas, eu fui me enxergando naquele movimento, sabe? Eu fui vendo que eu também era uma pessoa foda, que eu também podia me posicionar da mesma forma que elas se posicionavam e que era algo atrativo pra mim. Então, através de ouvir músicas no meu dia a dia e ter essa comunicação com essa minha amiga, eu fui percebendo formas que eu gostava de me vestir, formas que eu gostava de me comunicar, formas que eu gostava de me expressar. A minha leitura mudou por causa delas. Eu tive vontade de comprar certos livros, de consumir certos estilos, de fazer várias coisas diferentes através de um estilo musical. Eu não sei se tá muito confuso, mas essas coisas simples do dia a dia, seja um livro, um filme, uma música, um acessório novo, às vezes te faz abrir a mente. E você consegue descobrir novas facetas da sua vida, novos gostos que você tem. Você acaba se reinventando. Cara, às vezes
um livro numa biblioteca que você pega, ou às vezes, sei lá, até um livro que você pega emprestado de uma amiga sua, ou tenta emprestar algum livro pra uma amiga sua que você vê que tá perdida, sabe? Esse tipo de coisa acaba te salvando sim. Outro exemplo, esse ano eu assisti Efeito Borboleta com meu pai, nas férias. A gente tava fazendo umas sessões de filmes da época dele, que ele gostava bastante. E esse filme mudou a minha vida. É o meu filme favorito. Eu, tipo, tive uma outra percepção do mundo depois que eu assisti esse filme. E esse filme mudou a minha vida. Um livro de psicologia que me emprestaram esse ano fez eu escolher a minha vocação. Então, usa dos teus recursos para você se entender melhor e para você ver o que faz sentido consigo mesma. Uma das coisas mais importantes de todas, e isso não é só para agora, na adolescência, isso é para sua vida inteira. Você vai errar muito. Em inúmeros aspectos da sua vida, você vai errar muito. Mas o que vai medir o seu caráter é o que você faz com esse erro. Não tem problema a gente acabar vacilando com uma menina, sei lá, por ter feito um comentário escroto sobre ela, contanto que você entenda o seu erro depois. Você entenda que não foi legal a forma que você falou daquela menina, por exemplo. Não tem problema você cometer um erro, contanto que você entenda depois a gravidade do seu erro, contanto que você se arrependa do seu erro, contanto que você tenha noção de como o seu erro pode ter afetado outra pessoa e de como isso pode estar te afetando. Nossa, eu errei, beleza, mas eu sei que eu errei e isso ainda faz sentido comigo? Será que esse comportamento, essa atitude é uma coisa que eu quero ter pro meu caráter? Eu quero que as pessoas olhem pra mim e pensem, poxa, essa menina que gosta de falar mal dos outros. Será que isso faz sentido com você? Porque às vezes faz e tá tudo bem. Tem coisas que, em certa medida, fazem sentido e que tá tudo certo. Até porque não tem como a gente não falar mal de ninguém. Ah, eu tô exausta, eu não vou falar mal da minha chefe que me tratou igual merda o dia inteiro. Tipo, gente, não é pra ser um exemplo, não é pra ser uma pessoa perfeita. Mas o quanto tais erros, tais comportamentos, quais processos fazem ou não sentido com você, sabe? Quantas coisas você tá fazendo porque é você ou é porque você tá influenciado por outras pessoas que não querem o seu bem? É por isso, na balança, o que faz sentido com o meu caráter? Desde quando eu sou assim? Por que que eu tô falando isso de outra pessoa? Por que que as outras pessoas estão me enxergando dessa forma? Será que tá todo mundo errado e eu que sou o anjo brilhante? Ou será que eu também tô vacilando? É muito bom ter essa medida. Isso facilita bastante conforme os teus erros, que vão continuar acontecendo, mas com essa consciência você para de passar vergonha. Você para de ser tão infantil para lidar com problemas que são naturais da vida. E por fim, que eu tenho, assim, um grande asterisco com esse tópico, porque, tipo, ele é o mais abstrato de todos, na minha visão. Foi o primeiro que eu escutei e foi o que eu mais demorei pra entender. E é o mais clichê de todos. Eu tenho certeza que você, se não escutou, você vai escutar isso na sua vida. E foi a primeira coisa que eu escutei quando eu fui entrar no ensino médio, quando eu virei adolescente e tal. Gente, seja você mesma. Essa é a maior virtude que você tem, é ser você mesma. No fim do dia, o que importa é você não se perder no meio do caminho. Mesmo com os momentos bons e os momentos ruins, você continuar sendo quem você sempre foi. Todo mundo tem uma essência, aquela simples, leve, desde que a gente é criancinha. Então não deixa ninguém passar por cima disso, não deixa ninguém tirar esse seu brilho, não deixa ninguém roubar a pureza que ainda te resta, sabe? Porque é isso que determina quem é você e quem você vai ser. Não se perca, não deixe as pessoas te iludirem e fazerem você sair do seu próprio eixo.
Eu espero que esse vídeo chegue em quem precisa ouvir isso, em quem tá nessa etapa tão difícil da vida que é o ensino médio, adolescência, e que faça sentido pra alguém, porque pra mim teria feito bastante sentido. Eu gostaria de ter tido alguém pra me falar tudo isso. E se você se identifica com algum ponto, com alguma temática, se você tá meio perdida, tá tudo bem, sabe? É normal se sentir perdida, mas é o que eu falei, assim, na maior parte do vídeo, é você não perder a sua essência, você não deixar tudo isso fazer com que você se perca, porque no fim do dia é a gente consigo mesma. É importante nós nos acostumarmos com a nossa própria companhia e a gente gostar dessa companhia. Então, tenta ser o melhor pra si mesma nessa etapa, porque você vai ser a sua melhor amiga, independente de qualquer coisa. No fim, vai ser tudo sobre você e é assim que tem que ser tudo sobre si mesmo. E tenta levar pelo menos algum desses ensinamentos pro seu dia a dia, porque eu acho que vai dar uma ajudada a descomplicar as coisas. É isso, hoje eu fui a sua irmã mais velha, meu nome é Manu Bruneta e fiquem bem.